Você sente às vezes que parece que está preso, amarrado com comportamentos e pensamentos autodestrutivos? Sente uma vulnerabilidade ou uma certa sensibilidade que até te incomoda, porque muitas vezes você sente e percebe que tem coisas que acontecem ao seu redor que te levam a ter esses comportamentos e pensamentos destrutivos. Percebe também que essa vulnerabilidade acaba afetando as relações, afetando a sua performance como profissional, no financeiro e em outras áreas da vida também. Hoje eu quero falar sobre casos de consultório que têm chegado, pessoas que vêm com essas questões para a gente olhar profundamente e perceber o que de fato faz com que você se deixe levar pelas influências negativas e o quanto isso afeta a sua energia. Esse olhar hoje vai ser bem profundo, tá? Se prepara porque vai ser uma análise mais profunda sobre questões que são ocultas, que não é todo mundo que observa, que sente as coisas acontecerem da forma como a gente vai olhar aqui, tá? Porque dentro do meu trabalho terapêutico, eu tenho esse compromisso, essa consciência, né, de que eu preciso trazer clareza para o meu cliente do momento que ele está vivendo e como que ele vai projetar a vida dele daqui para frente. E ultimamente tem vindo, até lembrei de um caso agora, de uma pessoa que chegou na primeira sessão, trazendo essas questões. Essa semana também fiz um atendimento onde a pessoa trouxe essa questão, muito parecida com o que a cliente anterior também trouxe. E que tem a ver com essa dificuldade de se sentir bem com a vida. Parece que tudo tem que dar errado, parece que nas relações tudo tem que ser atrapalhado, parece que o negativismo, que a dificuldade de pensar positivo, de ser otimista com a vida, está sempre presente. Como resolver isso? E muitas vezes não se deixar levar por influências externas. Porque, na realidade, tudo que acontece lá fora é um reflexo do que está acontecendo aqui dentro. Quando eu realmente internalizo, e isso não é um movimento racional, porque entender, todo mundo entende isso. Na razão, na mente, todo mundo sabe que lá fora é um reflexo do que está acontecendo aqui dentro, ou pelo menos a maioria das pessoas hoje em dia já sabem disso. Mas por que mesmo sabendo disto, a minha postura na vida não muda? Por que mesmo sabendo que eu sou uma pessoa mais vulnerável, por que mesmo sabendo que o que acontece lá interfere aqui, não muda a realidade? E foi em busca dessas respostas que essas pessoas vieram. Kátia, eu quero uma ajuda porque eu quero viver uma vida mais feliz, eu quero viver uma vida mais leve, eu quero poder cumprir com as coisas que eu prometo para mim mesmo. Como eu faço? Me ajuda. E foi interessante porque eu iniciei um processo com uma pessoa que tinha mais ou menos as mesmas questões com uma que a gente já fechou as 3 sessões lá que eu faço, que é o programa terapêutico. E no fechamento da outra, que chegou primeiro, que a gente já fez o processo, o que nós trabalhamos aqui é uma questão que a gente vai olhar nos bonequinhos hoje, que eu não vou ainda dizer o que é, e o contraponto disto, a outra polaridade disto. Não sei se é polaridade, é um outro olhar que é diferente da questão que veio à tona e que a gente trabalhou nas sessões dela. O despertar dela foi tão grande que muita coisa na vida dela mudou. Inclusive, ela está se encaminhando para fazer uma transição profissional, fazer uma mudança até grande na vida dela. Não é uma mudança tão simples, mas as coisas foram ficando tão fluídas simplesmente porque ela começou a mudar o olhar dela diante dessa questão que a gente vai olhar no campo agora, tá? Para eu poder continuar e explicar, eu quero que você olhe para esse representante aqui, para esse bonequinho. Olha para ele, respira fundo. Sente qual informação vem dele para você. Como que fica o seu coração quando você olha para ele, tá? Mais do que pensar, mais do que raciocinar sobre o que ele está te transmitindo, sente aqui dentro. Qual é a sensação que vem? Como é que você fica quando olha para o representante? Tem pessoas que percebem até a expressão no rosto, tá? E tá tudo certo. E não tem uma questão de, mas se eu ver mais ou se eu ver menos, se eu sentir mais ou se eu sentir menos. Não, não tem nada disso. Cada um tem as suas percepções de acordo com o que sente, tá? Não tem certo e errado aqui. Cada um vai ter a sua percepção. Eu não estou olhando de frente para o representante, mas eu sinto a energia que envolve ele. É uma energia mais pesada. Para mim, não é uma energia muito agradável. Uma energia, às vezes, que até dá uma sensação de as coisas não andarem, né?
Me deu até uma fisgadinha aqui na cabeça. Depois desse lado. Uma tensão no pescoço. Parece que eu preciso estalar o pescoço, sabe? E aí, como é que foi pra você? Esse representante aqui, ele está representando o julgamento. Quem se sentiu bem olhando para o julgamento, precisa olhar com carinho essa questão. Quem não se sentiu muito bem, também precisa olhar com carinho essa questão. O que acontece? Em ambos os casos, tanto da pessoa que está iniciando o seu processo terapêutico, quanto a pessoa que a gente fez as 3 sessões lá e que ela já andou um pouco mais com relação à questão, o que veio e o que vem muito quando a pessoa fala sobre essa sensação de sentir que as coisas estão amarradas, que tem pensamento autodestrutivo, sentimentos, comportamentos que não fazem a pessoa crescer, geralmente o não crescimento, a não evolução tem a ver com o julgamento. Pessoa altamente julgadora de tudo, de todos, mas principalmente com ela mesma. Às vezes a pessoa nem é tão julgadora com os que estão lá fora, mas dentro dela é um turbilhão de autocríticas, de sempre ver onde é que tá errando, o que tá errado, por que errou. E aí eu fiz um vídeo agora recentemente falando sobre as histórias que a gente conta para nós mesmos. E se você tirar todo o julgamento? O que será que acontece quando a gente tira o julgamento da nossa vida? Como será que a gente fica quando não tem mais julgamento? Imagina um mundo sem julgamento, que incrível que seria, né? Um mundo onde as pessoas param de apontar umas para as outras e principalmente param de apontar para si próprias. Porque quando a gente tá na postura do julgador, a gente tá sempre tentando achar o que tá fazendo de errado, o que fez de errado, o que o outro fez de errado, sem entender que tudo tá certo. E que todo mundo faz o que pode na condição que tem. Certo e errado é só uma percepção. Às vezes, não é a realidade. Ou melhor, na maioria das vezes não é a realidade. Ninguém erra porque gosta, ninguém erra porque acha bonito. As pessoas que sentem que cometeram algum erro, elas se condenam muitas vezes uma vida inteira por conta disso. E aí ficam contando essa mesma história, como eu disse no vídeo anterior, né? Eu falhei, eu errei, eu fracassei. E aí fica aquilo sempre gravitando ao redor, o que te deixa altamente vulnerável. Porque a influência e a vulnerabilidade está muito mais relacionada à condição que eu me coloco. Eu acho que eu falho, que eu erro, isso me fragiliza, e quando me fragiliza e o outro lá faz algo que me agride, eu me sinto agredido. Agora nós vamos falar do outro representante. Com isso aqui, que eu não vou dizer o que acontece lá fora não mexe comigo aqui dentro. Eu acredito que um dos grandes aprendizados que a gente precisa ter aqui é parar de ser causa e efeito, como diz o Joe Dispenza, e começar a causar um efeito. Ou seja, é o meu mundo interior que manifesta as coisas lá fora. Não é lá fora que dita como eu tenho que sentir aqui dentro. Então não é sobre a pessoa invejosa. É sobre o quanto eu permito que aquela pessoa me prejudique. Eu não tenho que tratar, resolver, me afastar da pessoa invejosa. Não é isso. Aquela pessoa pode ter o comportamento que for. Isso é uma questão que ela tem que resolver na vida dela. E que não precisa e nem tem que interferir na minha. Já falei em outros vídeos sobre isso aqui. Eu poderia ensinar milhares de amuletos de proteção, exercícios de autoproteção, mas quem quer se proteger, naturalmente gera o ataque, porque eu entro na influência, eu entro na sintonia. A melhor maneira de a gente blindar, de nós blindarmos a nossa energia, não está necessariamente em eu ter um amuleto de proteção, eu fazer exercícios de proteção. Isso ajuda? Ajuda, porque energeticamente e mentalmente a gente tem uma maneira de fazer isso. Só que o que blinda de fato é a minha consciência e a minha autoconfiança. Porque quando eu tô legal, quando as coisas estão bem, tudo flui. Outro dia eu encontrei uma amiga que estava falando sobre isso. Ela falou rapidamente sobre uma situação que aconteceu no trabalho dela. E aí ela falou assim, Kátia, eu tô numa situação dentro do meu trabalho e tem uma pessoa negativa trabalhando comigo, que é tão negativa, é tão difícil essa pessoa, que eu chego no trabalho, eu tenho vontade de virar as costas e ir embora. E aí a gente começou a falar disto. Num primeiro momento ela me perguntou, o que eu faço? Eu boto qual cristal na minha mesa? Eu boto qual símbolo? Eu faço o quê? E eu falei pra ela, não precisa de nada disso. Você só precisa mudar a sua postura interna. O que há nela que te perturba tanto
a ponto de você não se sentir bem com a presença da pessoa, porque não é sobre o outro. Quando eu coloco o outro como um vilão, aquele que suga a minha energia, eu naturalmente me coloco no lugar de vítima. E vítimas não têm força. Vítimas não conseguem sair de situações embaraçosas. Vítimas se sentem fracas, permitem que os medos aflorem. Então não é sobre o quanto o outro me faz mal, é sobre o quanto eu mesma faço isso comigo. Porque eu permito que o outro, na insuficiência dele, na dificuldade dele, me afete. Porque aquela pessoa que não tá bem, ela vai ter que resolver com ela mesma essa situação. E outra coisa que drena energia é querer salvar o mundo, gente. O mundo é um lugar muito grande. E não é só terapeuta que quer salvar o mundo. Essa semana mesmo eu atendi uma pessoa que não tem nada a ver com terapia, que não é terapeuta, é apreciador das práticas, gosta do autoconhecimento, mas não quer ser terapeuta. E também tem uma postura de querer salvar o mundo. Porque isso é meio que natural do ser humano. A gente sempre quer resolver as dores do mundo. Mas não dá. Comece pelo seu mundo. Comece por você, na sua vida. Para que a partir disso você tenha força para então olhar para situações que são conflitantes e você conseguir mudar a sua realidade. De novo, não é causa e efeito. Ou seja, não é o que está acontecendo lá fora que tem que interferir aqui dentro. É eu causar um efeito. Ou seja, o meu mundo interior melhora, muda, o meu entorno muda, a manifestação lá fora também acontece. Se eu quero viver uma vida em que eu sinto paz, em que eu sou feliz, em que as coisas fluem, em que eu sou saudável, em que eu consigo persistir, em que eu consigo ser livre, leve, isso não vai acontecer lá fora para você mudar a sua vida aqui dentro. Então eu não tenho que esperar aquela promoção de emprego para ficar bem. Eu não tenho que esperar o meu marido, minha esposa, alguém na minha vida fazer algo para eu ficar bem. Eu não tenho que esperar a promoção da minha filha ou a minha filha passar no vestibular ou ela se formar, o meu filho, enfim, para ficar bem. Isso só vai acontecer se o seu mundo interno estiver bem. Se você vibrar naquilo que você quer viver, aí sim você vive essa realidade. É um ensaio mental emocional. É um ensaio da pessoa que você quer ser. Se você ensaiar isso todos os dias, em meditação, em momentos de silêncio, se você caminhar todos os dias em direção ao seu futuro, pertencer ao futuro, superando o passado, essa realidade vai acontecer. Mas é um movimento interno, em primeiro lugar, para que externamente isso aconteça. Então, vamos olhar para esse representante, que ele veio como um caminho de solução para a questão do julgamento que a gente falou antes. E quando a gente consegue estar em conexão com esse representante aqui, que eu não vou dizer o que é ainda, as coisas se alinham de um jeito incrível. Tudo é fluido, tudo é leve. Só que a gente olha para esse representante de maneira ainda muito superficial na vida. Antes de eu falar o que ele representa, sente ele. Respira, se conecta com ele. Veja o que ele faz você sentir, como você se sente olhando, sentindo a energia dele em você. É um pouco mais leve olhar para ele do que para o outro, né? Olha, sem que eu faça nada aqui, já me dá vontade de sorrir. É muito bom. Não sei o que você vai sentir aí, tá? Eu não quero te influenciar muito, não. Não vou falar muito o que eu tô sentindo, porque cada um tem que sentir o que vem pra si, né? Às vezes, quando eu coloco esse representante no campo, as pessoas não se sentem bem, não. E é bem normal isso acontecer, tá? Tá tudo certo. Lembra, não tem certo e errado. A gente até pode acolher esse aqui no coração, mas viver só a partir do julgamento, a gente sabe que não é tão legal, né? Enfim, o que esse aqui representa? Que veio como caminho de solução em muitos dos movimentos que eu tenho feito quando se trata da questão do julgamento. O amor próprio. Só que amor próprio, já falei aqui várias vezes, não é você só se embelezar. Não é só cuidar da sua estética, da sua aparência, não é só isso. Isso também é importante porque isso é um reflexo, mas não é o que a gente tem que buscar quando a gente trata de amor próprio. Amor próprio é muitas vezes dizer sim para si e não para o outro. Amor próprio é reconhecer internamente as coisas que fazem sentido para você, mesmo que isso desagrade outras pessoas. É você se colocar em situações que você colocaria as pessoas que você ama. Afinal, às vezes a gente se coloca em situações que a gente nunca colocaria as pessoas que a gente ama. Ouvi isso uma vez e falei, caramba, de fato a gente faz isso. Às vezes eu me coloco em situações que eu não colocaria o Ronaldo, que é a pessoa que eu amo. Não colocaria meu pai, minha mãe. Não tenho filhos, né? Mas quem tem filhos não colocaria seus filhos. Por que eu me coloco
coloco nessas situações? Por que que eu tenho que me sacrificar? Por que que eu tenho que passar pela dor se eu não colocaria as pessoas que eu amo nisso? Se amar é de fato viver uma vida livre, sendo quem a gente é. E quando nós falamos de amor próprio, tem mais uma questão aqui, que é a aceitação. Não perdão, tá, gente? Porque perdão vem com uma conotação de sou pecador, sou culpado, portanto preciso perdoar. Não, você não é culpado de nada, você não é vilão de nada, não é vítima de nada, você não é pecador. Infelizmente, as religiões empregaram muito mal essa palavra e ela vem com peso. Eu prefiro trocar perdão por aceitação. Aceitar a vida como é, aceitar a realidade como é e me aceitar como eu sou, para que eu possa ser livre para ser quem eu sou. E aí sim, eu possa viver a vida de forma mais leve, sem tanto julgamento. Eu me julgo porque eu não aceito. Eu julgo meus pais porque eu não os aceito. À medida que eu aceito, que eu concordo com a minha história, que eu olho para trás, para minha história com amor, que eu olho para mim mesmo com amor, que eu amo de onde eu vim, quem eu sou e o que eu faço, e que eu coloco essa pitada em tudo, ninguém mais te segura. Essa é a maior blindagem que você pode fazer contra energias negativas. Uma pessoa que se ama, uma pessoa alegre, uma pessoa entusiasmada, uma pessoa de bem com a vida, não tá nem aí pro que tá acontecendo lá. Pode ter alguém mal, pode ter alguém negativo, pode ter alguém pessimista. Essa pessoa tá tão bem que tanto faz pra ela se o outro tá mal. Mas por que que a gente se incomoda tanto quando vê o outro negativo, pessimista, chateado com a vida? Porque nós agimos assim com a gente mesmo. Às vezes você não é negativo no seu ambiente de trabalho, nem com as pessoas que você convive, mas você é com você. Você é pessimista com os seus projetos, você é pessimista com as coisas que você acredita sobre si mesmo. E aí não adianta segurar a onda com os outros e tacar o pau na gente mesmo. Não adianta. E o seu maior e melhor projeto de vida é com você mesmo. Quer que as coisas melhorem no seu entorno? Pense que o seu melhor e seu maior projeto de vida é você. E quando você cuida melhor do seu maior projeto de vida, aí sim as coisas começam a fluir. Se você se identificou com o que eu tô falando aqui, sentiu que tem alguma coisa relacionada na sua própria vida que pode, que precisa ser olhado profundamente, aqui embaixo tem nossos contatos para você agendar as suas sessões terapêuticas comigo, para a gente poder olhar mais para isso, para a gente poder perceber o que tá pegando com o seu momento. Talvez seja julgamento, mas talvez seja outra coisa. O que de fato faz você ainda não viver a vida que você merece? E que não tem a ver só com merecimento, tá? Tem a ver com esse nosso amiguinho aqui, ó. Merecer é se amar. Quando eu não mereço, eu não me amo suficientemente. Então não é só uma questão de merecimento. Vai além do merecimento. Certo? Sentiu no seu coração que precisa dar um passo além naquilo que nós estamos falando aqui, chama a gente pra gente ver o mais breve possível. Minha agenda tá sempre cheia, então se você falar com a gente hoje, provavelmente eu vou te atender daqui 2, 3 semanas, porque eu não tenho na mesma semana. Mas veja o quanto antes, para o quanto antes a gente conseguir agendar as suas sessões de terapia e a gente poder olhar profundamente para as suas questões. Ou se você lembrou de alguém que de repente precisa ouvir isso, precisa ter essa clareza, passe esse vídeo adiante compartilhando com alguém esse link, que pode ser que alguém neste exato momento esteja precisando dessa mensagem tanto quanto você. Combinado? Um beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.